ser sustentável no século XXI? Eu tenho insistido que a sustentabilidade não é uma maneira pura e simples de fazer as coisas. É um modo de ser, é um ideal de vida, né? E ser sustentável para mim, em primeiro lugar, é sair do questionamento puro e simples da nossa maneira de fazer. Que a gente perde, digamos assim, boa parte do nosso tempo refletindo sobre a maneira inadequada de fazer as coisas. Como a gente está fazendo a energia, como é que a gente está produzindo o alimento que a gente come, como é que a gente está construindo as estradas, os meios de transporte, a habitação, e a gente questiona muito a maneira de fazer. Mas o questionamento, no meu entendimento, é de natureza mais profunda. É a nossa maneira inadequada de ser que produz uma forma inadequada de fazer. Como hoje nós existimos e estamos no mundo referenciados por produzir e consumir, ou seja, fazer e ter, nós esquecemos muito o ideal do ser. E a sustentabilidade é uma maneira de ser. E como maneira de ser, talvez o grande desafio é a gente começar a pensar: o que é uma sociedade próspera? Uma sociedade próspera é a que acumula indefinidamente bens materiais? Ou uma sociedade próspera é aquela que vê, os seus filhos serem mais felizes porque, em vez de ter mais, eles são mais solidários, são mais criativos, são mais produtivos, são mais livres. O Eduardo Janetti, ele diz que nós temos uma capacidade infinita de desejar. Só que nós desejamos coisas e o planeta é finito. Então, se nós desejamos infinitamente coisas, o planeta finito não tem como nos dar todas essas coisas. E que tal a gente deslocar esse nosso desejo das coisas, para uma nova forma de ser? E aí, com certeza, a gente vai entender que se há limites para todo mundo ter um carro, uma geladeira, um ar-condicionado, ter, não há limites para ser mais solidário, para ser mais cooperativo, para ser mais inventivo, para ser mais criativo e mais livre. Os pilares da sustentabilidade, quais são os pilares da sustentabilidade para um cidadão comum? Quando ele fala assim: eu quero ser sustentável, eu preciso ser sustentável, eu tomei a decisão do ser, mas quais são os pilares? Como é que eu chego neles? Acho que essa coisa da gente ter na gente, isso como um ideal, um modo de vida, uma visão de mundo, e depois traduzir isso na prática. As Nações Unidas, elas estabelecem 4 dimensões para a sustentabilidade. Que um modelo, para ser sustentável, ele precisa ser do ponto de vista econômico, ou seja, transformando as suas vantagens comparativas em vantagens competitivas. Precisa ser do ponto de vista social, ou seja, produzindo riqueza e transformando essas riquezas em mais saúde, mais educação, moradia digna, em conhecimento e entretenimento. Isso é a sustentabilidade social, a partir de um princípio de equidade e distribuição de riqueza. A sustentabilidade ambiental, que é o uso com sabedoria dos recursos, de modo a atender às nossas necessidades, sem comprometer o atendimento das necessidades daqueles que ainda não nasceram. E a dimensão da sustentabilidade cultural, que é um modelo que seja capaz de preservar a diversidade cultural, porque a tendência do modelo que está aí é de uma espécie de homogeneização da economia, da cultura, dos estilos de vida, da forma de ser e estar no mundo. E a sustentabilidade cultural diz respeito a como fazemos para preservar a diversidade. E então eu acrescentei a essas 4 dimensões das Nações Unidas ainda mais a questão da sustentabilidade política, da sustentabilidade ética e da sustentabilidade estética. Então acho que o que a gente precisa fazer é o seguinte: no pilar da economia, quais são as ações que nos levam a essa sustentabilidade econômica? No plano da cultura, no plano das relações sociais, no plano da criatividade, da arte, no plano da relação com as bases naturais do nosso desenvolvimento. Como é que você está vendo a atual política ambiental do nosso governo no Brasil? Eu vejo com preocupação, muita preocupação.
Nos últimos 2 anos, nós começamos a ter uma agenda de claro retrocesso. Porque a mudança do Código Florestal é esse retrocesso, a retirada das competências do IBAMA para fiscalizar desmatamento é parte desse retrocesso, ter aprovado uma medida provisória que dá direitos a presidente da República a, por decreto, reduzir as unidades de conservação que foram criadas nos governos anteriores e já foram até reduzidas cerca de 86 mil hectares para as hidrelétricas. Isso é só uma pequena amostra desse retrocesso que está em curso, porque agora já começaram a questionar a lei dos crimes ambientais, a lei que cria as terras indígenas e uma série de outros dispositivos legais. Então vejo com muita preocupação, porque o governo pegou uma realidade que é muito diferente de 2003. Em 2003 nós tínhamos um desmatamento que estava em 27 mil quilômetros quadrados. Não é? O atual governo pegou o desmatamento em plena queda e o ano passado foi 6 mil quilômetros quadrados. Só que depois dessas mudanças todas a que me referi para pior na legislação, nós já identificamos, os institutos de pesquisa já identificaram um aumento de 120% do desmatamento, comparando agosto de 2012 a agosto de 2011. Você acredita que a Rio+20 deixou algum legado para a sociedade? Olha, é bom falar nessa forma, né, de legado, porque às vezes os erros, a falta de proatividade por parte daqueles que têm a função de liderar também é um legado para a aprendizagem. E acho que a sociedade brasileira tem muito que aprender com a Rio+20. Por exemplo, nós em 92, quando tínhamos uma mobilização muito menor por parte da opinião pública, uma governança ambiental global que estava apenas engatinhando, fomos capazes de sair daquela reunião com 180 países, com a Convenção do Clima, a Convenção da Desertificação, a Convenção da Biodiversidade, a Agenda 21 local e o termo de referência para a Carta da Terra. Ou seja, 5 grandes acordos altamente relevantes para enfrentar o grave problema da crise ambiental. 20 anos se passaram e a agenda que estava posta desde aquela época, que era os recursos para implementar a agenda e a governança global para priorizar nas relações entre os diferentes governos, a agenda, infelizmente, foi jogada completamente no esquecimento da Rio+20. E se saiu de lá apenas com objetivos, metas genéricas para o desenvolvimento sustentável. E o que isso ensinou para a sociedade brasileira? É que ao longo desses 20 anos, a ciência, que teve um papel fundamental na Rio 92, foi sendo exilada. As lideranças políticas, a maior parte, que vieram constrangidas e tiveram que tomar medidas em 92, nesse momento foram sendo domesticadas pela agenda do desenvolvimento pelo desenvolvimento, do dinheiro pelo dinheiro, não é? E a sociedade, não é, que naquele momento começava a ensaiar, não é, a sua participação, eu acho que agora ela foi responsabilizada. Ou seja, ou vocês vão fazer alguma coisa, ou realmente os líderes estão decidindo que o planeta pode ir para o beleléu. Talvez o grande desafio é o desafio de produzirmos uma espécie de mutação possibilitadora na sociedade, né? E aí é o empresário moderno que começa a fazer os seus investimentos já direcionando essa agenda na agricultura, na indústria. São os empreendedores sociais que estão alavancando processos altamente inovadores no tecido social. São os novos gestores que já estão colocando esse aspecto da sustentabilidade como parte do planejamento estratégico de suas ações. Eu acho que a sociedade saiu com a responsabilidade de produzir essa mutação. Mas essa mutação precisa acontecer também na política. Não dá mais para as pessoas, né, desejarem, né, que as florestas sejam preservadas e eleger 80% de deputados que votam uma lei para elas serem destruídas. É preciso começar a associar o discurso à prática.
É possível economia, desenvolvimento econômico e ecologia, desenvolvimento ambiental, com a inclusão de pessoas caminharem juntos? É possível? É possível e necessário. Nós não temos mais como ficar falando em como compatibilizar meio ambiente e desenvolvimento. O grande desafio é como integrar meio ambiente e desenvolvimento. É como integrar economia e ecologia. E essa mutação, eu acho que ela começa a ser produzida mesmo na ação daqueles que sabem o que está em risco hoje no planeta e, em lugar de achar que o que vale é o dinheiro pelo dinheiro, pega o dinheiro que tem e diz, bem, nós queremos uma vida melhor. Dá para ter um investimento que seja próspero, mas que ao mesmo tempo é capaz de proteger a nascente, a mata ciliar, é capaz de respeitar o solo para que ele não fique envenenado ou empobrecido, não é? Que se compromete que vai colocar um produto que seja respeitoso da saúde na mesa das pessoas. Hoje o que nós estamos consumindo de agrotóxico é um absurdo, não é? E de repente você tem um cidadão que começa a dizer, olha, nós queremos muito mais que um produto, nós queremos que, além da apresentação estética, do valor sanitário, da resistência técnica ou, enfim, que tenha esse produto, nós queremos um valor ético. Aqui também está integrado a preocupação com o meio ambiente, com os direitos da infância, com um mundo melhor para se viver. Eu acho que quando você junta essas coisas, né, o investimento que você faz, e que até tem um custo maior, não vamos aqui tergiversar sobre eles, é compensado no conjunto da obra, né? Porque se cada vez mais o consumidor começar a exigir que esse seja o padrão, ele tem que ir botando embaixo da prateleira os produtos que não comportam essa qualidade social ambiental. Como é que a gente torna uma cidade sustentável? De quem que é essa responsabilidade? Você acha que é dos governos, é dos parlamentares, é dos cidadãos? Quem é que tem mais, quem que opera mais isso? Quem é que tem mais responsabilidade sobre isso? Acho que quem melhor deu essa resposta foi os Titãs, no álbum que eles colocaram lá, Todos ao Mesmo Tempo Agora. Acho que quem faz a cidade ser sustentável tem essa ideia de todos ao mesmo tempo agora. De fato, mais de 80% das pessoas vivem na cidade. Então, falar de meio ambiente sem incluir o ambiente criado pelos humanos e dar qualidade de vida para as diferentes formas de vida nesse ambiente, digamos, é esquecer de que nós estamos falando de meio ambiente também considerando as pessoas, não só como se estivéssemos apartados da natureza. Como é que isso vai se refletir nas políticas públicas? Há até uma plataforma que foi desenvolvida pelo Movimento Nossa São Paulo, mas que hoje é um movimento no Brasil e no mundo, que é o movimento das cidades sustentáveis, aonde cada cidade se compromete, de acordo com a sua realidade, quais seriam as ações para que aquela cidade seja considerada uma cidade sustentável. É sustentável uma cidade que não está investindo em educação de qualidade? Com certeza não. É sustentável uma cidade que não tem o cuidado com os seus mananciais que abastecem a cidade? Não é sustentável. Mas também não é sustentável a cidade que não oferece um transporte público de qualidade, que não oferece ciclovias para que as pessoas busquem outras alternativas de se deslocar para o seu lazer, para a sua casa, para o seu trabalho. Não é sustentável a cidade que imagina também que quem vai fazer isso são os deputados e os vereadores e prefeitos, não é? Por quê? Porque aí você foge da sustentabilidade política. Também não é sustentável quando o deputado, o vereador, o prefeito ou o governador acha que ele vai fazer para as pessoas, sabe? Eu acho que essa questão da cidade sustentável é um movimento que integra todos ao mesmo tempo agora, no que seria um calendário, uma agenda que leve nas políticas de médio e longo prazo, não é? Prioridades que sejam perseguidas por diferentes governos. Quando eu falo de políticas de longo prazo no nosso curto prazo político, qual é o pacto que é feito de investimentos
para essa sustentabilidade, que independente de ser do PT, do PSDB, do PMDB, sei lá do que, certo? O governante terá que perseguir aquela agenda, que se mudar o governo não vai mudar a agenda. Isso é a sustentabilidade da política no espaço das políticas na cidade. Como é que você vê esse processo dessas redes, dessas novas redes, influenciando na transformação do processo político? Primeiro eu vejo como um esforço de autonomia das pessoas, dos cidadãos. Cada vez mais a gente vai ter uma profusão de formas sui generis de organização por parte das pessoas. E talvez o nosso grande desafio hoje com esse ativismo autoral é de fazer com que a gente tenha a consciência de que o individualismo não vai resolver os problemas. De que as pessoas tenham a consciência de que sem projeto coletivo a gente não consegue enfrentar os gigantescos problemas que estão à nossa frente. De que é possível e necessário combinar esse mundo virtual com o mundo real, de uma militância presencial, de um engajamento presencial que retroalimenta as duas formas de interação com os processos políticos. Então, acho que o grande esforço se não tivermos integrados à ideia de projetos coletivos e essas redes, essas novas superfícies que vão surgindo, elas são para potencializar a ação em favor do interesse coletivo, do interesse público, porque senão a gente também vira consumidores de causas, né? A nossa ação, ela se torna relevante quando ela se integra a um projeto social que pensa o ideal de interesse público e potencializa nos dois mundos, no mundo virtual e no mundo real, aquilo que nos pode levar ao estabelecimento de consensos, à busca de soluções, seja para construir o que precisa ser construído, ou seja para desconstruir, descontinuar o que precisa ser descontinuado. Realmente é complexo e a gente quer que as pessoas realmente participem. Mas você já é uma cidadã brasiliense, vive aqui por muito tempo, e a nossa cidade tem passado por transformações muito rápidas, e a maioria delas não tão boas. Nós queremos realmente viver numa cidade sustentável, né? Como você acha que deve ser esse movimento na nossa cidade, em Brasília? Aqui nós temos o movimento Nossa Brasília. Eu tive a oportunidade de participar de algumas dessas reuniões, e achei muito interessante, porque a gente tinha desde o morador, que está ali preocupado em como morador, como é que ele participa, a pessoas que estão, preocupadas como é que o plano diretor, o planejamento da cidade, como é que a gente pensa essa sustentabilidade, expandindo para além do plano piloto, né? Porque quando se fala Brasília, a gente tem que pensar no entorno de Brasília, e a insustentabilidade está na porta de cada um que mora no entorno de Brasília. Mas eu acho que o grande esforço é esse de integrar mais e mais pessoas, mais e mais segmentos da sociedade, para que eles possam dar o termo de referência para o planejamento das políticas públicas. Eu acho que o movimento Nossa Brasília tem que dar um termo de referência para o governador, para o governo federal, que também tem uma interferência aqui muito forte, né? Inclusive com os recursos que são muito importantes, mas sobretudo para compensar o entorno de Brasília. Brasília como uma cidade de fato integrada. É sustentável essa Brasília distribuída em ilhas? Eu acho que do ponto de vista social e cultural não é sustentável. Então é pensar essa Brasília de forma integrada. Realmente a gente fica discutindo que não tem jeito de nenhuma solução estruturante para Brasília se não tiver uma solução estruturante para o seu entorno. Esse é um processo. Nós percebemos um esgarçamento forte dos modelos políticos vigentes, e a gente vê uma tentativa de se construir uma nova política. Você acha que é possível se fazer uma nova política? Tem um caminho para isso? Eu não sei se tem um caminho, mas eu acho que, como diz o poeta Tiago de Mello, se não tem um caminho, pelo menos uma nova maneira de caminhar. Eu acho que nesse momento a gente está de olho nas duas coisas, né? É possível um novo caminho, uma nova maneira de caminhar? É preciso imediatamente uma nova maneira de caminhar. Do jeito que a política está,
os partidos, não é, que se enredaram por um pragmatismo exacerbado, onde o que virou não é mais a disputa por ideias, por projetos, por visão de mundo, de país, de cidade, é projeto de poder pelo poder. Então as pessoas não discutem, não é, como vão fazer para encaminhar os interesses da população. É como vai fazer para ter uma coligação que dê mais 1 minuto, 20 minutos, 20 segundos, sei lá quantos, para o tempo de televisão. É qual é a base política de apoio e sustentação que possa ajudar a financiar a campanha. Isso é projeto de poder pelo poder. Né? A riqueza da política é o poder ser enxergado como uma ferramenta e não como um fim em si mesmo. E eu acho que nós temos um grande desafio. Essa busca por inovação na política joga, enfim, no mar do esquecimento tudo que já construímos e avançamos no espaço da política? Não, as conquistas devem ser preservadas. Mas eu acho que, como diz o Eduardo Janetti, o que a gente não pode é, em nome das conquistas e dos avanços, e nós avançamos, reconquistamos a nossa democracia, consolidamos a nossa democracia, temos instituições democráticas, sim, não é? Mas nós não podemos, em nome dos acertos, ter uma atitude de complacência com os erros. E nesse momento há uma estagnação no espaço da política. E mesmo no espaço da política vigente, mas há, eu diria, uma renovação na borda. Há uma borda que está se descolando desse núcleo estagnado. Aí tem uma riqueza enorme, com muitos problemas. Um deles é que a borda não tem um centro, ela é multicêntrica. A borda não tem um líder, ela tem vários líderes. E talvez seja esse o grande caminho, a nova maneira de caminhar. Um processo horizontal onde seja possível o exercício da liderança multicêntrica, o exercício da militância disponível, não é? Que é daquele cidadão que quer se engajar, não mais pelo sentimento de culpa, eu tenho que ter um partido, eu tenho que enfrentar a ditadura, como era na nossa época, né? Tinha causa, tinha tudo, mas não está, parecia até que nos deixava culpados. Hoje não, nós temos a democracia. A democracia é para que a gente use-a para os fins de construir, não é, o mundo que a gente quer.